Juízes capítulo 6. Quem achou, diga amém. Juízes capítulo 6. Tem alguém procurando ainda? Luiz, se possível, deixe preparado a Bíblia, porque existe pelo menos um texto que eu quero mostrar para os irmãos, tá? Juízes capítulo 6. Podemos ler? Juízes 6. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Olha o que está escrito aqui, irmãos. A partir do versículo 1, nós vamos falar novamente sobre a vida de Gideão. E na verdade eu vou dar continuidade àquilo que eu estive falando há 2 semanas atrás. Então, olha só o que está escrito. Diz assim a partir do versículo 1: Novamente o povo de Israel pecou contra o Senhor e Yahvé, o Senhor, e por esse motivo ele os entregou nas mãos dos midianitas. E a mão de Midian se tornou cada vez mais pesada sobre os israelitas. Por isso os filhos de Israel construíram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que o povo de Israel formava suas plantações, os midianitas, amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam, acampavam na terra e devastavam as suas colheitas. Ao longo de todo o caminho, até o sul, nas proximidades de Gaza, não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumento sequer. Eles subiam trazendo seus animais e suas barracas e chegavam como enxames de gafanhoto. Como enxames de quê, irmãos? Era uma multidão de guerreiros, impossível de se contar. Todos os seus homens e camelos invadiam a terra com o objetivo de destruir tudo. Aleluia. Versículo 11. Vamos ler aqui o versículo 11. Olha o que diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz assim, olha: O anjo do Senhor veio e assentou-se sobre o grande carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, filho de Abiezer. E aconteceu que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, a fim de ocultá-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe saudou, dizendo: O Senhor é contigo, valente guerreiro. Ao que Gideão declarou: Ai, meu Senhor, se o Senhor está conosco, por que nos sobrevém toda a calamidade? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contam quando afirmam: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Entretanto agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Então o Senhor olhou para Gideão e lhe ordenou: Vai com a força que tu tens, vai e liberta o povo de Israel das mãos de Midian. Ora, não sou eu quem te envia? Aí ele diz novamente, versículo 15: Ai de mim, Senhor, contestou-lhe Gideão, como posso salvar Israel? O meu clã é o mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor lhe afirmou: Eis que eu estarei contigo, e tu vencerás os midianitas como se fosse um só homem. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Feche seus olhos. Senhor, eis aqui a tua palavra. Aqui está o teu povo. E eu te peço, Senhor, fala conosco nessa noite. Manifesta a tua glória neste lugar. Usa-me, Senhor, segundo a tua misericórdia, segundo a tua graça. Que eu seja, Senhor, pela tua graça, boca profética nessa noite. Que eu seja, Senhor Deus, a tua voz neste lugar. E que cada palavra liberada, Senhor, venha ao encontro da necessidade dos teus filhos. E assim seja. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, há 2 semanas atrás eu ministrei sobre Gideão. E eu estava falando sobre a grande crise que se levantou contra Israel. Eu falava, queridos, sobre o exército de Midian que invadiu Israel, devido ao fato dos israelitas terem abandonado o Senhor, devido ao fato dos israelitas, querido, terem feito o que era mal perante os olhos do Senhor. E a Bíblia diz, querido, que então eles ficaram sobre o jugo, sobre a escravidão de Midian. Os midianitas vinham como uma nação poderosa, e todas as vezes que os israelitas plantavam alguma coisa, todas as vezes que os israelitas, querido, cultivavam alguma coisa na terra, vinha então os midianitas e invadiam como um gafanhoto.
Eu não sei se você já teve pelo menos a oportunidade de ver, pelo menos que seja num programa de televisão, quando uma nuvem de gafanhoto vem e devasta uma plantação. Duas coisas caracterizam essa nuvem de gafanhotos. A primeira, a grande quantidade de gafanhotos. A segunda, a grande destruição que essa nuvem provoca. Quantos estão comigo? Normalmente eles deixam um rastro de destruição. A Bíblia diz, querido, que assim era quando os midianitas vinham sobre a terra de Israel. Assim era quando os midianitas, eles invadiam Israel, eles devastavam tudo. Eles deixavam verdadeiramente um rastro de destruição. De modo, querido, que o povo pôs-se a clamar pelo Senhor. E a Bíblia diz, querido, que o Senhor ouviu o clamor do seu povo. Então o Senhor aparece a Gideão, um homem que estava malhando trigo no lagar. Eu não sei se você sabe, querido, mas lagar não é lugar de malhar trigo. Lagar é lugar de prensar uvas. E qual é a diferença, pastor? O trigo normalmente se malha na eira. Se malha onde, irmãos? E a eira, normalmente, ouça o que eu vou te dizer, porque aqui tem um mistério. A eira, normalmente, é ao ar livre. Por que é ao ar livre? Porque eu vou te explicar como é que se malha trigo. Os israelitas, eles pegavam um cercado ao ar livre e eles colocavam normalmente um jumento. E esse jumento, ele vinha carregando uma prancha de madeira. E o jumento, ele ia circulando em cima daquele trigo que já estava naquele cercado. Então aquela prancha de madeira com algumas pedras ia passando em cima do trigo. Então aquela pessoa que estava malhando o trigo, ele pegava aquele garfo gigante, ele jogava aquele trigo para o alto. E o que acontece? O vento levava a palha e o trigo caía no chão. Era assim que se malhava trigo. Então eles pegavam, levantavam, jogavam para o alto, o vento levava a palha e o trigo permanecia. Por que eu vejo que isso tem um mistério, irmão? Porque só é levado pelo vento quem é palha. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim: só é levado pelo vento quem é palha. Diga comigo assim: quem é trigo permanece. Diga mais uma vez: quem é trigo permanece. A palha vai para qualquer lugar que o vento está apontando, o trigo permanece. E aí o que acontece, querido? Então, normalmente se malhar trigo, se malhava na eira. E Gideão era um homem que ele estava malhando o trigo no lagar. O lagar já era o lugar de prensar uvas, de pisar uvas. E aí normalmente era num ambiente fechado. Então as pessoas ficavam pisando as uvas ali até que saía o vinho. O caldo da uva era o vinho. Então ele estava malhando o trigo num lugar que não era propício para isso. Mas algo que eu ministrei na última semana é que no tempo de crise ele resolveu não ficar parado. Ele resolveu fazer alguma coisa. Ele resolveu ter atitudes. E eu louvo a Deus, querido, por isso. Por quê? Porque em tempos de crise nós temos que tomar atitudes. Não podemos ficar parados. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Então Deus, querido, ele levanta Gideão. Ele fala com Gideão e diz o seguinte: olha, você vai libertar o meu povo. Você é o canal para libertar o meu povo. Posso ouvir um amém? E aí, querido, é onde eu quero continuar a mensagem. No capítulo de número 7, olha só o que diz aqui no versículo de número 1. Eu queria que você fosse acompanhando comigo. Ao raiar do dia, Jerubaal, isto é, Gideão, e todos os homens que formavam o seu exército, acamparam perto da fonte de Arode. O acampamento dos midianitas ficava no vale, no lado norte, próximo ao monte Moré. Então o Senhor ordenou a Gideão: o povo que está contigo é numeroso demais. Olha que coisa tremenda, irmão. Eu vou repetir. Deus olha para Gideão e diz assim: o povo que está contigo é numeroso demais para que eu entregue Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não caia em soberba e venha orgulhar-se em detrimento à minha pessoa, alardeando que a sua própria força os livrou. Agora, pois, proclama aos ouvidos de todo o povo: quem estiver tremendo de medo, volte e observe o monte Gileade. Então, observe do monte Gileade. Então 22.000 homens decidiram partir e ficaram apenas 10.000. Contudo o Senhor voltou a falar a Gideão, dizendo o seguinte:
Este povo ainda é muito numeroso. Faze-o descer à beira da água, e lá os provarei para ti. Aquele de quem eu disser, este irá contigo, esse contigo irá. E todo aquele de quem eu disser, este não irá contigo, esse não irá. Gideão, pois, levou todos os seus soldados à beira d'água, e o Senhor lhe orientou: separai todo aquele que beber a água, lambendo-a como faz o cachorro. Todo aquele que se ajoelhar para beber, tu porás do outro lado. O número daqueles que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300 homens. Quantos homens? Quantos homens? Todos os demais se abaixaram de joelhos para beber. Então o Senhor ordenou a Gideão: é com os 300 guerreiros que lamberam a água que vos salvarei a todos, e entregarei a Midian nas suas mãos, que todo o resto do exército retorne para as suas moradias. Então ouça bem, irmãos. Hoje, para sua sorte, eu não vou gritar muito aqui na pregação. Eu vou falar bem baixo. Amém? Então eu quero que você preste muita atenção nisso. Por que para sua sorte, né? Porque quando eu grito, nem eu me aguento, irmãos. Essa é a grande verdade. Eu acho que é para a sorte de todos nós. Então, o que acontece? Gideão, ele recebe o comissionamento de libertar o povo. E ele faz uma proclamação. Ele levanta um clamor. Ele faz uma convocação. E a Bíblia diz, querido, a gente chega à conclusão que naquela convocação 32 mil homens atenderam o chamado de Gideão. Quantos homens? 32 mil homens. Diga assim, 32 mil homens. Amém, irmãos? Você tem uma ideia de qual era o tamanho do exército dos midianitas? Eu vou te avisar: 135 mil homens. O que isso representa? Representa que enquanto Gideão estava com os 32 mil homens, ele estava numa guerra onde a proporção eram 4 inimigos por cada valente seu. Quantos inimigos? 4. Alguém aqui já brigou com 4 pessoas ao mesmo tempo? Não é 4 pessoas no mesmo dia não, senão teria um monte aqui. Mas você já brigou com 4 pessoas ao mesmo tempo? Alguém já brigou? Sim ou não? Tem algum valente aqui? Fala, Tolito, já brigou? Com 4? Nossa Deus, a mão deles deve ter doído muito, né? É fácil você brigar com 4? Não é não, né? Vem tapa de onde você nem sabe de onde está vindo, não é verdade? E o que acontece, irmãos? Preste bem atenção. Essa era a proporção da guerra. Irmãos, tem algo precioso para você. Eu queria que você prestasse muita atenção. A proporção da guerra era 4 inimigos por cada valente. Só que Deus olhou para Gideão e falou assim: Gideão, tem gente demais com você. O negócio é o seguinte: manda os covardes irem embora. Manda os medrosos irem embora. Esse povo não pode estar com você nessa guerra. Eu imagino, querido, que Gideão devia ter um pouco de mim, que eu sou um pouco assim. Ele deve ter pensado assim: o Luiz Bagacinho é corajoso, esse vai ficar do meu lado. Ele deve ter pensado mais assim: o Anderson é corajoso, esse vai ficar do meu lado. O Agnaldo Chocolate é corajoso, esse também vai ficar do meu lado. Giovanni eu não sei. Você está entendendo? Gideão, ele deve ter começado a fazer o cálculo. Mas eu acredito que Gideão era igual eu, era otimista. Ele devia achar que tinha mais corajoso do que tinha de verdade. E aí você imagina, querido, quando ele faz essa proclamação que Deus manda, dizendo assim: ó, todos os covardes vão embora. Daqui a pouco, querido, levanta-se 22 mil pessoas e vão embora. Você já imaginou como é que deve ter ficado a cabeça de Gideão? Imagina o pastor Gideão perdendo 22 mil ovelhas num dia apenas. Ele deve ter falado assim: não. Deve ter dado vontade de falar: volta aí, é só quem é mais ou menos medroso pode ficar. Mas não, ele não negociou. A Bíblia diz que ele falou assim: quem é medroso vai embora. E aí, irmãos, ouça o que eu vou te dizer. Aquela guerra que tinha uma proporção de 4 soldados por 1, passou a ter 13 soldados e meio
para cada um valente. Alguém aqui já brigou com 13? Já, Toledo? Já brigou com 13 pessoas? Arroz, que sabe? Já desafiou 13 pessoas, você imagina? Eu acho que o negócio ficou pior, sim ou não? Sim ou não? 22 mil pessoas se perderam naquele dia, foram embora. Deus olha para Gideão. Irmão, preste muita atenção nisso. Deus olhou para Gideão e falou com Gideão o seguinte: ainda tem muita gente com você. Tem muito povo. Então vocês fazem o seguinte, Gideão: vai até a fonte de águas ali e põe o povo para beber água. E aqueles que eu mandar você separar, você vai separar. Esses vão continuar na batalha com você. E aqueles que eu falar, você vai dispensar. Não pode guerrear com você. Gideão desceu e Deus falou com ele assim: quem beber água igual cachorro, você separa. Alguém aqui já viu cachorro beber água? Você já parou para prestar atenção como que cachorro bebe água? Alguém sabe me dizer como que cachorro bebe água? Hein? Com a língua? Carol, como é que cachorro bebe água, Carol? Como é que cachorro bebe água? Com a língua? Sim? Irmão, olhe para mim aqui. Eu sei imitar cachorro bebendo água melhor do que a Carol. Sabe como cachorro bebe água? Não é só com a língua, irmão. Ele está bebendo água, mas ele está assim, ó. É assim ou não é? Cachorro não olha para a panela. Ele não olha para a vasilha, ele fica só te olhando assim. É assim ou não é? Já viu o cachorro comendo? Ele está comendo e está assim, ó. Aí você chega perto, ele faz o quê? É assim ou não é? A não ser esses vira-lata que o Kiko cria. E eu não sei como é que come. Mas cachorro come assim, ele come olhando, é verdade ou não? Então o que Deus falou? Ouça bem. Psiu. Aqueles que trouxerem água até a boca e beberem igual um cachorro, esse você separa. Mas aqueles que se ajoelharem para beber água, e qual é o problema de se ajoelhar para beber água? Está bebendo, de joelho. Chega um inimigo, ele não vê, é verdade ou não? Sim ou não? Por que Deus mandou separar quem bebe água como cachorro? Por causa da coragem somente? Por causa da esperteza? Irmãos, eu creio que não. Aqui eu creio que tem um grande ensinamento para nós. Os irmãos querem aprender, sim ou não? Deus falou o seguinte: olha, quem bebe água igual cachorro você separa, porque são esses que eu vou usar. Aqueles que se ajoelharem, esses para mim não servem. Por quê, irmãos? Porque a sede era uma necessidade deles. E tem muita gente, querido, que diante de uma crise, diante de um desafio, ele esquece da luta, ele esquece do seu posicionamento e ele se ajoelha diante de suas necessidades. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Olhe para mim. Tem muitas pessoas que quando os tempos estão difíceis, bebem água igual aqueles outros 9.700. Primeiro sou eu beber água, não estou nem aí para vigiar, não estou nem aí para guerra, deixa eu matar minha sede primeiro. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmão? Sim ou não? Com gente assim, você não pode contar para ir para a guerra, porque esse tipo de pessoa vai te trazer tanta preocupação que se bobear te atrapalha. São pessoas, queridos, que são rendidas às suas necessidades. São pessoas que são rendidas às suas demandas e não estão preocupadas com um todo. O exército de Gideão, de 32 mil homens, caiu para 300. Quantos homens? Você lembra como é que estava a proporção? Era 13 homens e meio por cada guerreiro, amém ou não? Quando o exército de Gideão caiu para 300, passou a ser 450 homens para cada valente de Gideão. Tolito, você já brigou com 450? Não, até porque senão você não estaria aí para contar a história, né? Mas irmão, você imagina o que é você lutar uma guerra onde você sozinho
tem 450 inimigos para vencer. Mas você sabe o que nos garante a vitória? É a promessa do Senhor dizendo assim: Gideão, eu te darei a vitória, e você vai vencer esse povo como se fosse um só homem. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Gideão, então, ele pega aqueles 300 soldados. A Bíblia diz, querido, que ele pega aqueles 300 soldados e ele posiciona aqueles 300 soldados. Ele posiciona no alto de um monte. E olha só o que a Bíblia diz. Versículo de número 13 do capítulo 7. Perdão, versículo 16. Então repartiu os 300 guerreiros em 3 pelotões e deu-lhes a cada um nas suas mãos chofar, trombetas, né, que são as trombetas, jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes ordenou: fazei o que me virdes fazer. E eis que, quando eu estiver chegando à fronteira do acampamento, o que eu fizer, fazei-o vós exatamente do mesmo modo. Irmão, olha para mim. Ouça o que eu vou te dizer. Aqui para mim tem uma grande chave de vitória. Gideão, ele chega para os 300 valentes dele e fala assim: gente, olha só, eu estou te dando o chofar, eu estou te dando os vasos, eu estou te dando também as tochas, mas me observem, e tudo que eu fizer, vocês façam também. Olha para mim, querido. O que isso nos ensina? Aqui nos mostra o grande líder que ele era. Por quê? Porque todas as vezes que um povo sai para uma determinada guerra, eu acredito, querido, que cabe ao líder prover as armas dessa batalha. O líder é aquele que vai dar munição para o povo. Posso ouvir um amém? Mas Gideão, ele deu uma direção que para mim foi muito poderosa, que ele diz assim: olhem para mim e façam o que eu faço, me copiem. Qual é o grande problema hoje do exército de Deus? É o desejo que o povo tem de ser diferente. As pessoas não gostam de copiar os seus líderes. As pessoas têm repulsa em ser iguais aos seus líderes. Eu quero dizer algo para você, querido. Quando Deus dispensou aqueles mais de 30 mil soldados, é porque certamente aqueles homens não tinham o mesmo coração que Gideão. E numa guerra, Gideão ia ter muito número, mas ele não ia ter unidade. Ele não ia ter unidade de propósito. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Eu quero dizer algo para você, querido. Quanto mais você desejar, você admirar, você querer ser igual aos homens de Deus que Deus tem colocado na tua vida, mais crescimento você tem e mais o povo de Deus ganha com isso. Posso ouvir um amém? Rejeite mesmo todo espírito de exclusividade, querer ser diferente. Vamos caminhar em igualdade, vamos caminhar com o mesmo coração, vamos caminhar sonhando os mesmos sonhos, fazendo as mesmas coisas, desejando as mesmas coisas. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. E ele disse assim no versículo 18: tocarei o chofar, tocarei a trombeta, eu e todos os que estão comigo. Então vós também fareis soar as trombetas ao redor do acampamento e bradareis. Vocês vão dar um grito pelo Senhor e por Gideão. Diga comigo assim: pelo Senhor e por Gideão. Mais uma vez, pelo Senhor e por Gideão. Então olha que poderoso. Gideão falou assim: olha, eu vou tocar a trombeta e depois vocês vão dar um grito pelo Senhor e por Gideão. Sabe, querido, quando o povo tem um coração assim, 132 mil soldados se tornam pequenos para ser vencido, se tornam poucos. Por quê? Porque ali verdadeiramente havia um só coração. Quando eles gritam pelo Senhor e por Gideão, ali eles estão se despindo de vaidade, ali eles estão se despindo de toda arrogância, ali eles estão se colocando, querido, em unidade com a sua liderança. Amado,
Olhe para mim. Você seria capaz de hoje em dia dar um grito como esse? Dizer: olha, eu estou indo fazer uma célula pelo Senhor e pelo pastor Fábio. Você seria capaz hoje de dizer o seguinte: olha, eu estou indo trabalhar no encontro com Deus, é pelo Senhor e pelo pastor Fábio. Olha, eu estou muito cansado, hoje eu nem viria no culto, mas eu vim no culto pelo Senhor e pelo pastor Fábio. Olha, está caindo uma chuva tremenda, eu acho que eu não vou no culto, mas eu vou pelo Senhor e pelo meu pastor. Isso parece, ouça o que eu vou te dizer, parece algo pequeno, mas hoje em dia o povo de Deus tem muita disposição para gritar pelo Senhor, mas pouca disposição para gritar pelos seus líderes. Por quê? Porque parece bajulação, parece idolatria, mas na verdade, irmão, isso é honra, isso é unidade, isso é chave para a vitória. Muitas vezes eu falei isso no congresso de homens. Muitas vezes eu tenho discipulados que aos olhos humanos eu não poderia ir. Muitas vezes eu tenho reuniões no Rio de Janeiro que aos olhos humanos eu não poderia ir. E eu tenho certeza que se eu orasse a Deus, Deus iria me entender muito bem, porque Deus é o Senhor. E eu falasse: Senhor, hoje o Senhor sabe que eu não tenho condições de ir. Mas quantas dessas reuniões, querido, mesmo sem poder ir, eu vou por amor ao meu discipulador. Eu vou por amor ao meu líder. Eu vou por amor ao pastor que me cobre, que me ensina, que tem sido fonte de bênção na minha vida. Olha, irmão, eu vou dizer algo para você. Se nós tivermos 300 como Gideões, os de Gideão, perdão, que estão dispostos a gritar pelo Senhor e pelo pastor Fábio, pelo Senhor e pelo meu líder, irmão, eu vou dizer uma coisa para você: não tem exército que para na frente desse povo. Não tem crise que se levanta diante desse povo. Eu vou dizer algo para você, querido. Barra do Piraí já teria sido tomado por uma onda de avivamento, de glória, de conversão, que jamais se viu na história. As pessoas, elas querem servir ao Senhor, mas poucos estão dispostos a servir os seus líderes. Poucos estão dispostos a pagar um preço junto com seus líderes. Eu quero dizer algo para você, irmãos. Não adianta ter 32 mil. É preferível ter 300. É preferível ter 300 com coração igual daqueles homens. Por quê? Porque assim que o Senhor nos dá a vitória. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Você está compreendendo mesmo? Amém mesmo? Aleluia. A Bíblia diz, querido, que aqueles homens, eles fizeram o que Gideão mandou. Eles gritaram pelo Senhor e por Gideão. E naquele dia, qual dia, irmãos? 120 mil midianitas foram mortos por 300 homens. Detalhe, a Bíblia diz que eles se confundiram. Um começou a se matar, eles começaram a se matar. Um começou a matar o outro. Por quê? Porque era o Senhor que estava dando aquela vitória. Irmão, ouça o que eu vou te dizer. Muitas vezes existem crises que vêm sobre as nossas vidas, existem problemas e lutas que vêm sobre as nossas vidas, que estão querendo nos ensinar alguma coisa. Uma grande lição que eu tiro nessa crise que veio sobre Israel foi que grandes batalhas se vencem quando há unidade de coração. Quando uma família está unida, pode vir um problema que for, que não é capaz de abalar aquela família. Quando um casal está unido, pode vir o problema que for, que não é capaz de arrasar aquele casal. Quando uma igreja está unida, irmão, pode vir a luta que for, o desafio que for, que essa igreja não para. Você acha que 300 homens são poucos?
para enfrentar 135 mil? Sim ou não? Pouco. Mas eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 32. Quem achou, diga amém. Deuteronômio, capítulo 32, versículo de número 28. Deuteronômio 32, 28. Vamos colocar aqui no telão para a gente ver. Conseguiu? Tem na Bíblia, tá? Tô brincando com você. Eu sei que você sabe que tem na Bíblia. Ô Kiko, a Bíblia que ele está usando aí é a Bíblia de Deus mesmo? É? Abre então aí, irmão, Deuteronômio 32, versículo 28. Quem achou, diga amém. Olha o que está escrito aqui. Porque o meu povo é gente sem juízo e sem entendimento. Quem dera fossem sábios e perspicazes, então discerniriam qual será o seu fim. Olha o que está escrito aqui na palavra do Senhor, presta atenção. Como poderia um só homem, quantos homens? Perseguir 1000, e 2 fazerem fugir 10.000. Então um homem faz fugir quantos? Quantos? E 2. Um homem faz fugir quantos? E 2? 10.000. E diz assim: a não ser que a sua rocha os tivesse vencido, a menos que o Senhor os tivesse abandonado. Então preste bem atenção. Aqui no livro de Deuteronômio, a palavra do Senhor está dizendo o seguinte: olha para mim, irmão, isso é muito precioso. A palavra do Senhor está dizendo assim: como pode o meu povo ser tão falto de conhecimento? Será que eles não entendem? Como pode um homem perseguir 1000 e 2 homens colocar 10.000 para correr, se o Senhor não tiver abandonado esse povo? Então Deus está dizendo assim: olha, pelo fato de eu abandonar o meu povo, 2 inimigos foram capazes de colocar 10.000 homens para correr. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém ou não? Agora, se Deus abandona 2 inimigos, põe 10.000 homens para correr, vamos usar a proporção igual para a bênção do Senhor. Amém ou não? Se o Senhor está conosco, então 2 homens nós pode colocar 10.000 inimigos para correr. Amém ou não? Amém ou não? Quantos inimigos tinham entre os midianitas? 135.000. Então faz as contas comigo. 2 põe quantos para correr? 4. Põe quantos homens para correr? Hein? Irmão, tem crente aqui? 6 homens. Põe quanto para correr? 30.000. 8 homens. 10 homens. Vocês estão fazendo as contas? 10 homens põe 50. Não é isso? 12 homens. Amém ou não? Amém? Para colocar 135.000, você já fez as contas? Quantos homens precisavam? 27. Então diga assim: para colocar 135.000 homens para correr, estando debaixo da bênção do Senhor, só precisava de 27. Quantos homens Gideão tinha? Isso significa que era pouco?
Ele tinha 10 vezes mais do que precisava para ganhar aquela batalha. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Talvez você olhe e você ache que o que você tem é pouco. Talvez você olhe e ache que sua célula é pequena, a tua empresa é pequena. Talvez você olhe e você ache que seu salário é pouco. Talvez você olhe, querido, você acha que tudo que está diante de você é pouco. Mas eu quero dizer uma coisa para você: é 10 vezes mais do que você precisa para o Senhor operar uma grande vitória na tua vida. É 10 vezes mais. Eu queria que você se colocasse de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos.